Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículos 1 a 7. Leiamos aqui o relato bíblico inspirado pelo Espírito Santo através da vida do evangelista Lucas a respeito do momento do nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Há alguns contrastes muito grandes nesse texto, nesta passagem. Revelam coisas surpreendentes quando nós prestamos atenção aos detalhes. É claro que uma passagem tão conhecida como essa, que nós sempre lemos e meditamos nesses momentos, nesses períodos, às vezes parece não ter mais nada a nos surpreender, mas a palavra de Deus é um livro inspirado por Deus e, portanto, uma fonte inesgotável de verdades, de ilustrações para a nossa vida, de ensinamentos que podem nos trazer, de fato, grandes verdades que podem transformar as nossas atitudes e preencher, muitas vezes, o vazio dos nossos corações. Primeira coisa impressionante que esse texto nos fala de forma indireta é que Deus, para que Jesus Cristo nascesse em Belém, observe, ele precisava nascer em Belém, porque estava profetizado, pelo menos 600 anos antes de Cristo nascer. Um profeta já disse: "E tu, Belém, pode ser uma cidade bem pequenininha, mas aguarde, espere para ver, que de você vai sair o Salvador, o Messias, o Cristo." Quem profetizou isso foi Miqueias, pelo menos 600 anos antes de Cristo. Então Jesus precisava nascer em Belém da Judeia. Mas como se eles moravam em Nazaré? Se José, se Maria eram moradores de Nazaré. Veja, Belém fica ao sul de Israel. Lá embaixo, quase lá perto do Mar Morto, mais para baixo um pouquinho, perto de Jerusalém. A Galileia fica lá em cima, lá no Mar da Galileia. Nazaré fica no norte de Israel. Uma distância considerável para aqueles dias. Para hoje não, né? Hoje, com carro, eles devem andar mais rápido por lá, se não tiver uns problemas lá de policiamento. Sempre é difícil andar em Israel nos dias atuais. Mas aqueles dias era muito pior. A pé ou através de jumentos ou animais, podia se levar alguns dias para fazer esta viagem. E acontece que José e Maria não tinham nenhuma razão por si mesmos para ir até Belém. Como faz então? Eles estão lá em Nazaré, no norte de Israel. Jesus Cristo, o Messias, precisa nascer em Belém, lá ao sul de Israel. O que vai fazer então? Aí é interessante o texto dizer que naqueles dias foi publicado um decreto. E olhe quem publicou esse decreto.
César Augusto. Quem é César Augusto? É o governador da Judéia? Não. É o rei de Israel daquela região? Não. Muito mais do que isso. É o imperador de Roma. É o Senhor do mundo. O homem mais poderoso da terra. César Augusto. Ele publica um decreto. E olha que decreto, com o perdão da palavra, mas que decreto doido que ele publicou. Ele quis fazer um recenseamento de todo o seu império, um império gigantesco, com centenas de nações. Ele quis saber, numa atitude de orgulho, de prepotência, ele quis saber qual era a população do seu império. Queria saber quantas pessoas estavam debaixo do seu comando em todo o mundo. Ah, mas foi diferente dos censos de hoje em dia, né? Porque hoje em dia, a população brasileira também passou recentemente por um censo, um recenseamento. Mas como foi o recenseamento, né? Provavelmente alguém passou lá na sua casa, bateu na sua porta e disse: tudo bem, eu sou aqui, contratado para fazer um recenseamento. Posso fazer algumas perguntas? Pode. E aí digitava na maquininha, e no final da história, o IBGE tem lá uma noção, nunca é totalmente exata, mas tem uma noção da população brasileira e também de vários dados a respeito da população brasileira. Mas o censo realizado pelo imperador naqueles dias não foi assim. Foi muito complicado, foi uma coisa doida mesmo. Ele disse: eu quero que todo mundo no meu império volte à sua cidade natal. Volte à cidade onde nasceu. E vá lá se alistar nessa cidade, da cidade da sua família, de onde você veio. Você já imaginou se hoje no Brasil o censo fosse dessa maneira? Vocês aqui iam para onde? Tinha gente que ia para tudo que é lugar do mundo. Tinha gente que ia para Minas. Metade da igreja ia para Minas, eu acho. Uma outra parte ia provavelmente para Pernambuco, Bahia, outros lugares. Tem gente que ia ter que ir para os Estados Unidos, porque nasceu lá, depois veio para cá. Eu ia ter que ir lá para o interior de Santa Catarina, uma cidade excepcional chamada Maravilha. Não é verdade. É o nome da cidade, se chama mesmo Maravilha. Você sabe que quem nasce em Maravilha, o que é? Realmente, quem nasce em Maravilha não é maravilhoso, é maravilhense. Que pena, Fazer o quê? Eu ia precisar me alistar lá no interior. Já pensou que loucura? Esse homem, o rei do mundo, o imperador da terra, mandou o mundo inteiro se mover de lugar. Todo mundo teve que ir para a sua cidade natal. Que coisa mais impressionante. Mas, na verdade, ele não sabia, esse imperador tão poderoso, tão grande, que todo mundo teve que obedecer o que ele mandou. Ele não sabia que ele estava cumprindo um propósito de alguém maior do que ele. Estava cumprindo o propósito do Deus soberano, que desejava que o seu filho, que não era o filho do imperador, mas era o filho de Deus, que o filho dele, Deus queria que o filho dele nascesse em Belém. E por isso ele disse: eu vou dar uma demonstração, não do poder do imperador, mas do poder do Deus soberano. Eu faço o mundo inteiro sair do lugar. Apenas para um casal. Para apenas um casalzinho. A luz do mundo daqueles dias, importante, insignificante. Um casalzinho insignificante de camponeses.
chamados José e Maria, para que esses dois saíssem da casinha deles lá em Nazaré, da cidadezinha deles lá na Galiléia, e fossem para Belém, porque era lá que Jesus Cristo precisava nascer. Não se engane, não se confunda a respeito de quem nasceu em Belém. Não foi um pobrezinho do menino Jesus. Não se confunda, não se engane. Quem nasceu em Belém é o Filho do Todo-Poderoso Deus, que para fazer o Filho dele nascer em Belém, fez o mundo inteiro sair do seu lugar e ter que andar que nem barata tonta de um lado para o outro, por uma única intenção, fazer o Filho dele nascer em Belém. Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho do Todo-Poderoso Deus. Mas como eu disse, essa passagem mostra contrastes. Sim, pois se por um lado o Deus soberano, todo-poderoso, move o mundo inteiro através do decreto do imperador para fazer seu filho nascer em Belém, o texto nos diz que não havia lugar para Jesus em Belém. E isso é outra coisa extraordinária. Não havia lugar para ele naquela cidade. A cidade dele. Do Deus que moveu céus e terra para que ele fosse para lá. E eles chegam lá, o casalzinho, humilde, simples, de Nazaré, bate na porta da hospedaria, tem pouso, tem um quartinho aí para a gente, e a resposta é, não tem lugar. O que aconteceu, hein? O que aconteceu, será? Será que o anjo esqueceu de ir lá agendar? Será que o anjo esqueceu de reservar o quarto para Jesus Cristo poder nascer na hospedaria? Houve algum atrapalho aí nos planos celestes? Porque o Filho do Todo-Poderoso Deus, que para que ele nascesse, moveu céus e terra para que isso acontecesse, ao mesmo tempo veio a esse mundo para algo. E esse algo só se cumpre através da humilhação dele. Da humilhação deste Filho deste Deus. E a humilhação começa quando não há lugar para ele na hospedaria. E quando ele precisa nascer dentro de uma casa de animais, dentro de um estábulo. É ali que ele vai nascer. Antes de falar mais especificamente sobre esse detalhe do estábulo, deixa eu fazer uma comparação com os dias atuais. Há espaço para Jesus no mundo de hoje? Há lugar para Jesus na vida das pessoas? Pense no Natal. Nós estamos aqui há 2 domingos, né? No Natal. É o que mais se fala por aí já, né? Natal, festa, né? Champanhe, ceia, presente. Em todo lugar que você vai, todo mundo sabe que é Natal, porque tem luz em todo lugar, pisca-pisca para cá e pisca-pisca para lá, é a árvore de Natal aqui, a árvore de Natal lá, é o Papai Noel ali, são os duendes lá, é as renas, é o trenó, todas essas coisas. Mas cadê Jesus? Cadê Jesus? Não tem lugar para ele. Não tem lugar para ele nesse Natal aí. Não tem espaço para ele. Encheram a casa com outras coisas. Encheram a casa de bobagens. Não há espaço para Jesus. Não tem lugar para Jesus. Vá no shopping. Dá uma olhada na decoração. Dá uma olhada em volta. Não tem lugar para Jesus. Tem lugar para um monte de coisas.
Principalmente para o mau velhinho, porque aquilo não é bom velhinho, não. Ele é um mau velhinho, porque ele ocupa o lugar de Cristo. Porque ele rouba para si toda a glória do verdadeiro aniversariante. Já pensou que coisa triste? Fazem uma festa para o seu aniversário, é o seu aniversário. Fazem uma festa, mas você chega lá, tem um outro cara que vai comer o bolo. E ele que vai apagar as velhinhas. E você fica lá num cantinho, ninguém nem olha para você, mas é o seu aniversário. Que coisa mais absurda, que coisa mais incrível, não é? É o nascimento de Jesus, ninguém sabe disso, ninguém liga para isso. Está todo mundo dando honra ao Papai Noel. Eu ensino meu filho a dizer velhinho Noel. Eu gosto que ele fale Papai Noel. Já que não tem jeito, né? Está em todo lugar. Não tem como dizer que não existe, está em todo lugar. Não existe, está em todo lugar. Mas por que não tem espaço para Jesus? Porque nunca houve, nem nunca haverá lugar para Jesus neste mundo. Este mundo não tem lugar para Jesus. E foi por isso que ele foi colocado numa manjedoura. Sabe o que é uma manjedoura? É aquele coxo, né? Onde coloca comida para os animais. Quem viveu no interior sabe muito bem como é isso. Dentro da estrevaria tem um compartimento, uma caixa, geralmente de madeira, né? Uma coisa bem velha, desgastada. E ali dentro dessa caixa coloca-se comida. Para os animais irem lá, comerem sal, às vezes, comerem ração, milho, essas coisas. Um lugar cheio assim de sujeira, nunca se limpa aquilo direito. Fica lá uma crosta de coisas sujas, de coisas apodrecidas, que os animais não dão conta, não conseguem limpar aquilo. Ninguém lava coxo, essas coisas, imagina. Pois esse foi o lugar que colocaram o Rei dos Reis. Esse é o lugar que tinha para o Rei dos Reis, o mais humilde dos lugares. Não há espaço para Jesus no mundo. Há espaço para Jesus somente ali, uma manjedoura dentro de um coxo. Quando eu penso nesse lugar, né, eu imagino um lugar assim que eu já vi muitas vezes, porque eu me criei na roça. Eu vi muitas vezes esse lugar onde os animais comem, né, feito de madeira. É muito interessante pensar nisso. Ele veio ao mundo e foi colocado num recipiente, provavelmente de madeira. Provavelmente. Ele não diz qual era o material, mas provavelmente de madeira. Ele voltou embora desse mundo novamente, colocado num recipiente de madeira. Num lugar para sustentá-lo. Tão ruinzinho quanto, tão indigno quanto, tão desprezível quanto uma cruz. Uma cruz de madeira. Esse é o único lugar para Jesus nesse mundo. Não há outro lugar para ele. Ele veio para isso. Ele veio para ser colocado numa manjedoura. Ele veio para ser pregado, pendurado numa cruz. Porque não há lugar para ele nesse mundo. Mas, ao ser colocado numa cruz, então, ele pode salvar este mundo. Ao ser colocado numa cruz, ele pode salvar os pecadores como eu, os pecadores como você. E aí, ele pode ser também colocado em nossas vidas, porque nós também somos manjedouras sujas, manjedouras indignas, cheias de sujeira, cheia de restos de coisas que não deviam estar lá,
Nós também somos isso. Esse é o lugar para Cristo estar. Foi para esse lugar que ele veio. Ele não veio para estar lá no meio do shopping center. Ele não veio. Se ele quisesse, ele tinha nascido no palácio de Herodes, lá no palácio de Jerusalém. Não, ele nasceu em Belém. Era lá. Ele nasceu lá, numa manjedoura. Era lá. Ele não veio para estar na Broadway. Ele não veio para estar na Avenida Paulista. Ele não veio para estar nas catedrais revestidas de ouro. Ele não veio para estar nas mega igrejas cheias de milhares de pessoas. Ele veio para estar em corações sujos como os nossos. Sujos por causa do pecado. Sujos por uma vida de desinteresse por Deus. Talvez você entrou aqui na igreja nessa noite porque foi convidado, por causa da cantata, ou porque um amigo seu, um parente seu, alguém que ia ser batizado aqui te convidou, mas você nunca quis saber de Deus para valer. Mas é para um coração como o seu, assim, sujo mesmo, que Cristo quer nascer. É nesse lugar aí que Cristo quer viver. Porque Ele deu sua vida. Ele deu o seu sangue, Ele derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário. Por pecadores, assim como nós. Então o que você precisa fazer é uma coisa muito simples, mas muito simples mesmo. Você precisa abrir o seu coração, a sua vida e receber este Salvador. É isso que a Bíblia diz. Todos quantos o receberam. Aqueles que mudaram a frase, não tem lugar aqui para o Senhor, não. Todos quantos o receberam, todos quantos abriram suas vidas, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que você precisa fazer e deve fazer, se ainda não fez, é entregar sua vida a Jesus Cristo. Crer que Ele é o Salvador, que veio ao mundo para pagar a sua dívida com Deus. Ele pagou, se você crer, a sua dívida com Deus, lá naquele compartimento indigno chamado cruz. E se você crer nesse Jesus Cristo, todos os seus pecados serão perdoados, porque estarão pagos pelo sangue de Jesus. Todos os seus pecados estarão pagos. E você viverá em paz com Deus. Haverá lugar para Jesus na sua vida. Haverá lugar para Jesus. E então, você saberá o que realmente é o Natal. Não pelas festas, não pelos presentes, não pelas luzes, mas porque há paz em seu coração. Porque há alegria, não produzida artificialmente por mecanismos do mundo. Haverá alegria, uma surpreendente e duradoura alegria em seu coração. Curve sua cabeça, feche seus olhos. E eu quero lhe ajudar a fazer isso neste momento. Porque talvez você nunca fez isso, talvez você frequenta a igreja, várias igrejas, mas talvez você nunca de fato disse: Senhor, agora sim há lugar para o Senhor em meu coração. Então, eu quero lhe ajudar a fazer isso neste momento. Por isso eu te peço que você aí, no seu coração, repita essas palavras que eu vou dizer. Que você repita essa oração no seu íntimo.
com toda a fé, com toda a esperança, repita isso no seu coração. Senhor meu Deus, eu te agradeço por esta noite especial, meu Deus, porque tu me trouxeste a este lugar. Tu sabes os motivos pelos quais eu estou aqui. O que eu não sabia, quão grande é o teu amor por mim. Por ter enviado teu único Filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz em meu lugar, para perdoar todos os meus pecados e para me fazer um filho de Deus. Nesta hora, Senhor, eu quero receber a Cristo como o Salvador da minha vida. Senhor Jesus, toma a minha vida em tuas mãos. Salva-me por tua morte, por tua ressurreição. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.